O acidente vascular cerebral, mais conhecido pela sigla AVC, é uma série de condição médica que acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é rompido. Isso acontece porque, como todos os órgãos, o cérebro, para funcionar adequadamente, necessita de oxigênio e determinados nutrientes que provêm do sangue. E por ser uma das doenças que mais matam no mundo, o AVC é uma urgência médica e que necessita de tratamento imediato, pois quanto antes diagnosticado o que está acontecendo, menos danos o paciente sofrerá. No Brasil, o AVC é a principal causa de morte por incapacidade. São 130 mil pessoas que morrem vítimas da doença. Além disso, estima-se que, em 2030, o número mundial de mortes pode ser de 7,8 milhões. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Leonardo Medeiros aqui no nosso estúdio, ele que aceitou o convite e vai poder explicar para vocês o que é o AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Doutor, já para iniciar o programa, obrigado pela presença, explique para o nosso telespectador o que é o acidente vascular cerebral, ou o famoso derrame. Legal, muito obrigado de novo pelo convite. É sempre prazeroso estar aqui, bater um papo, conversar e explicar sobre alguns temas neurológicos, entre eles hoje um tema super importante que é o AVC, ou acidente vascular cerebral, ou mais conhecido legalmente o derrame. Tá? Então o que é o AVC? Nós temos dois tipos de AVC, um isquêmico e um hemorrágico. O isquêmico, que é o mais comum, que representa 85% dos casos, é quando ocorre uma obstrução de um dos vasos dentro da cabeça, que é os vasos cerebrais. Então, obstruiu o fluxo, não chega sangue, ocorre um acidente vascular. Tá? E isquêmico por quê? Porque não chegou sangue, falta oxigênio, há a morte do neurônio na outra ponta. Então, seria o AVC o quê? A falta do fluxo sanguíneo gerando o dano neuronal no final, morrendo o neurônio. Que pode fazer várias funções, entre elas a parte motora, a parte da fala, visão, vários sintomas que a gente pode discutir. Certo. No caso, o senhor falou do isquêmico aí, que realmente faltou sangue lá no final. Quais são as principais causas desse tipo de AVC, desse tipo de derrame? Tá. Legal. Nós temos 10 causas que são responsáveis pelo AVC. Depois, até se puderem, entrem no YouTube, jogam os 10 passitos e colocam AVC. Tá? Tem um vídeo que ano passado foi da campanha da Rede Brasil de AVC, que foi gravado sobre os 10 passitos, fazendo uma paródia daquela música latina. E é bacana que ele comenta quais são os fatores de risco. Então vamos lá. Temos 3 fatores de risco não modificáveis, que é o sexo, a idade e a genética. Então o sexo masculino aumenta a chance, a idade, quanto mais velho a gente fica, maior a chance de ter um AVC, e a genética. Se você tem alguém na família que teve AVC, infelizmente aumenta o risco. Tá, esses 3 a gente não pode mexer, porém mais 7 a gente consegue. Quais são? Primeiro, hipertensão. Pressão alta é um dos principais fatores de risco, tanto para a isquemia quanto para o hemorrágico. Diabetes mellitus. Tá? Diabetes é importantíssimo. Sedentarismo. Tá? O ser humano foi feito para se locomover. Nossa evolução toda, se a gente pensar na evolução de Darwin, que ele comentou, nós desenvolvemos para se locomover. Nos últimos anos estamos provando ao contrário. Pessoas ficando mais obesas, tá? Que é outro fator de risco também. Tá? Tabagismo, fumar também é outro fator de risco. Dislipidemia. E um último, a fibrilação atrial. Fibrilação atrial, que é um coração, que é um ritmo cardíaco batendo de maneira alterada. Então são esses fatores de risco para um possível AVC. Como nós dissemos aqui, 7, que dá para se tratar, não é nada absurdo, tá? A gente fazer um exercício, controlar a pressão, ter uma alimentação saudável, isso é super importante. Quais seriam os sintomas que esse indivíduo que está acometido de um acidente vascular cerebral isquêmico tem? Quais são os sinais, os sintomas que as pessoas em casa podem começar a perceber naquele familiar que está ali tendo qualquer coisa, que deve pensar num acidente vascular cerebral e correr para o pronto-socorro? Legal. Isso é fantástico, porque quanto mais precoce a gente descobrir, a gente ver que está acontecendo um AVC, melhor é o atendimento, mais rápido, que a gente tem um tempo-alvo para poder fazer o tratamento hiperagudo, para tentar desobstruir esse vaso. Tá? Então, os principais sinais que a gente vê, principalmente perda de força na metade do corpo,
boca torta, tá? E dificuldade na fala. Esses são os principais. Então tem até um mnemônico que foi inventado, foi criado através da palavra SAMU. Tá? O SAMU, que é o Serviço de Emergência de Ambulância Extra-Hospitalar, que atende as pessoas. Então o S, para sorrir. Na hora você pede para a pessoa dar um sorriso. Sorriu, viu que a boca está torta para um lado ou para o outro. Opa, cuidado. O A, de abraçar, pede para abraçar. Ou levantar o braço. A pessoa não vai conseguir levantar o braço, vai cair, também representando a perda de força. O M, para ele cantar uma música, ou falar alguma coisa, alguma palavra. Então, como o Brasil é o país do futebol, ele vai ter dificuldade para falar. Parece que está com uma batata na boca, vai ficar com dificuldade, ou até não conseguir falar nada, tá bom? Então, tendo um desses daí, ligar o mais rápido possível o serviço de emergência, tá? Que é o U de urgência. Então, sorria, abrace, cante uma música e U de urgência. Ligar o mais rápido possível para poder ser referenciado para um serviço de tratamento para o AVC. Você falou que quanto antes chegar, melhor para o tratamento, menores serão as sequelas. O diagnóstico de precisão desse problema é feito pelo médico no pronto-socorro através de um exame clínico puro e simples ou existe algum exame laboratorial ou de imagem que dá para diagnosticar com certeza? Legal, isso é bacana. Então, assim, primeiro, o diagnóstico é basicamente clínico, tá? Para a gente falar se o paciente está tendo um AVC ou não. Toda vez que a gente fala em causas cardiovasculares, a gente tem que pensar num quadro súbito. O que é isso? O paciente está bem, do nada ele começa a ficar ruim. Então eu estou bem, de repente minha força do nada para de mexer. Aconteceu isso, eu tenho que pensar em quadro cardiovascular. Ou, por exemplo, estou com uma dor no estou bem, de repente começa uma dor no peito súbita. Eu tenho que pensar em infarto ou uma dissecção, que é um vaso machucado. Então toda vez que eu tenho uma perda de força súbita, eu tenho que pensar em AVC. Estou bem, tive uma perda da fala subitamente, pensar no AVC. Como eu disse no começo, nós temos dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando falta sangue, o hemorrágico é quando algumas pequenas artérias elas rompem. Tá? Rompeu, extravasou sangue, ele também, aquele sangue fica no meio dos neurônios e pode dar também esse quadro de perda de força. Quem diagnostica isso, aí sim, a tomografia ajuda muito. Exames laboratoriais, elas ajudam para a gente discernir se vai utilizar o tratamento ou não, mas não são tão de suma importância. Claro, eles ajudam para um diagnóstico diferencial, tal como uma hipoglicemia. Paciente que baixa o açúcar no sangue, ele pode mimetizar, aparecer como se fosse um AVC. E o tratamento é simples, dá açúcar e o paciente melhora. Diferente do AVC, que o tratamento é mais específico. Então, como que se funciona? A avaliação médica, intra ou extra-hospitalar, através do serviço de urgência, que é o SAMU, diagnosticou, leva para o serviço da unidade, onde será avaliado por um clínico, ou o ideal seria um neurologista clínico, e realizada uma tomografia para a gente discernir se tem um quadro isquêmico ou hemorrágico e também se vê se já tem alguns sintomas precoces, sinais precoces de alteração da tomografia, falando do AVC isquêmico. Falando um pouco então do hemorrágico, Leonardo, seria importante você explicar para a gente. Nós falamos até agora das causas do isquêmico, ou seja, as que não dá para mudar, que são as três lá, familiar, que é a genética, eu tinha falado sexo masculino, perdão, é sexo feminino. Sexo feminino, genética e idade, né? E das outras que dá para mudar. E no caso do hemorrágico, o hemorrágico é a mesma coisa? Semelhante, só que assim, o principal fator de risco para AVC hemorrágico disparado, quase de 90%, se chama pressão arterial. Tá? Tem alguns pontos específicos que a pressão ocasiona o sangramento, que é o putame, tálamo, ponto cerebelo, são locais no cérebro. A gente viu nessa localização o principal fator de risco se chama hipertensão, tá? Que é algo assim, a meu ver, até mais ou menos simples de tratar. Diferente de uma diabetes, que os remédios são mais caros, tá? Hoje um remédio para pressão alta tem remédios a menos de R$1, que funciona. Diferente do diabetes, que hoje os remédios estão cada vez aumentando o seu valor. Então, assim, pressão alta, principal fator de risco para AVC hemorrágico e para isquêmico também, mais disparado para AVC hemorrágico. Então, aqueles indivíduos que têm aneurismas, esses indivíduos também têm uma chance maior de desenvolver o hemorrágico? Sim, só que o aneurisma é um pouquinho diferente. O aneurisma ele vai dar um outro negócio que a gente chama a hemorragia subaracnoide.
que é um pouquinho diferente, que até aconteceu com a Marisa Letícia, que foi um caso que todo mundo ficou sabendo. O dela foi um aneurisma que rompeu e fez uma hemorragia subaracnoide. É um pouquinho diferente do AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico são pequenas artérias. O aneurisma, esse daí é um pouquinho maior as artérias, tá? São locais específicos, mas um pouco maiores as artérias que rompe realmente o aneurisma. É um pouco diferente a fisiopatologia. Certo. Com relação ao tratamento, numa das vezes que você veio aqui, Leonardo, você falou de um trabalho muito bacana que existe no hospital de base, nem sei se existe ainda hoje, que era um trabalho onde essas pessoas chegavam no pronto-socorro e já eram encaminhadas imediatamente para o hospital de base, para o tratamento de uma equipe preparada para receber essas pessoas com AVC. O tratamento é um tratamento diferente do que era feito lá atrás. O hospital de base de Bauru, ainda hoje, tem essa equipe para receber essas pessoas, que é uma equipe específica para tratamento do acidente vascular cerebral? Legal, bacana. Primeiro, eu gostaria de puxar o saco um pouquinho da equipe, falar o nome dos colegas, tá? Principalmente dos médicos, e hoje que sou eu, tá? Leonardo. Hoje a chefe é a doutora Márcia, que está a doutora Márcia Polim, a doutora Rafaela, que está com a gente, o doutor Luiz e a doutora Raíssa. Fora as outras equipes, fantásticas. Eu não vou citar o nome de todo mundo, que são várias pessoas, senão fica até chato se eu esquecer. Mas assim, desde a equipe do gerenciamento de leitos, que é a fase inicial, quando o SAMU indica, a equipe da enfermagem lá na triagem, até a enfermaria, as enfermeiras que elas batalham muito. O que essas meninas sofrem não é brincadeira. E como um colega mesmo disse, para a gente trabalhar no AVC é como se fosse um carro de Fórmula 1 quando entra no cockpit. Então, uma pessoa que vai lá e troca o pneu, outra que coloca a gasolina. Então, todo mundo tem que trabalhar em harmonia e rapidamente para tudo dar certo. Para o carro sair rápido, em 5, 6 segundos e conseguir completar a corrida. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Então, o trabalho funciona. Estamos há 1 ano e 4 meses trabalhando no hospital de base. Se quiser, nós podemos começar a comentar alguns dados. E nesses dados, assim, desse 1 ano e 4 meses, atendemos quase 900 pacientes. É muita gente com AVC. Sendo que desses 900 pacientes, 20% recebeu a medicação, que é a média mesmo na maior parte dos hospitais do mundo, tá? 20% dos pacientes que chegam com AVC, a gente acaba trombolizando. Então, é uma média boa, tanto para hospitais de referência como para outros lugares do mundo. Então, assim, o trabalho está sendo muito bem feito. A nível hospitalar, sim. Nós temos uma crítica, infelizmente, por controle daqueles fatores de risco, tá? E depois do pós do AVC, que é aí que complica bastante. Mas, novamente, José, reconheceu o AVC, acionou o SAMU. O SAMU entra em contato com o hospital de base, que é o gerenciamento de leitos. Ela já entra em contato com a gente acaba liberando a vaga para o paciente. Então, o paciente hoje que tem um AVC, ele não fica mais no pronto-socorro. Antes da nossa equipe de entrar, antes da administração, que a gente tem que elogiar da FAMESP, principalmente a administração ali do hospital de base, mudou muito a acessibilidade. Então o paciente não fica mais no pronto-socorro, que ficava 2, 3 horas, 2, 3, 4 dias esperando no pronto-socorro. Hoje, imediatamente ele vai. Tá? Tem paciente que bate, o médico lá do pronto-socorro viu, já liga, a gente já aceita, então ele já dispara todo o processo para trombólise. Então melhorou muito o tratamento hoje para o paciente do AVC. Desculpa falar demais, mas outro dado... Eu acho que é importantíssimo. Isso que você está trazendo para a gente é tão importante que existe uma equipe dentro do Sistema Único de Saúde preparada para receber os pacientes suspeitos ou com AVC. Isso é importantíssimo. Muitas vezes a gente acha que o serviço público não é um serviço de qualidade e não. Hoje dentro do Hospital de Base de Bauru, e realmente a FAMESP é um serviço de excelência a quem realmente consegue chegar lá e consegue ter acesso a esse serviço, fala que é um serviço de excelência e é mesmo, ela presta um serviço de qualidade e parabéns a essa instituição que instituiu, que junto com vocês montaram esse serviço. Fica aí algo de muito nobre dentro da medicina no Sistema Único de Saúde e que todos os pacientes tenham esta noção. Olha, tem um parente que está tendo algum problema, Hospital de Base de Bauru, pronto-socorro, SAMU, Hospital de Base de Bauru. É assim, novamente, a gente critica bastante a gestões, tudo, e realmente assim, a briga da gestora nossa lá do Hospital de Base foi muito grande para instalar a unidade que nós estamos tendo hoje. Para mostrar, a mortalidade diminuiu em 50%, caiu de 19% para 10% a média.
Tá? Então, os pacientes que quando não tinham tratamento, internava 20% quase faleciam. Hoje nós diminuímos para 10% e pode até melhorar. Tá? O que nós temos, assim, o grande problema é que a gente até brinca, está enxugando gelo. Nós estamos pegando uma consequência de um ato mal feito no começo, que é o quê? O controle dos fatores de risco. Então, nós estamos gastando, hoje nós estamos tendo uma unidade de qualidade, porém, a base, que é o controle dos fatores de risco, está muito ruim, José. Você sabe, você é oftalmo, você vê vários pacientes com fundo de olho, com diabético, hipertenso, com um monte de problema. E esse é o nosso problema, nós não conseguimos controlar os fatores de risco, falta gestão pública. Tá? Então, nós elogiamos um hospital num ponto que não seria legal. O ideal é a gente elogiar a rede pública, a rede básica, para controlar a pressão, controlar a diabetes, colesterol, explicar para a pessoa que tem que fazer uma caminhada, fazer um exercício. E, infelizmente, falta política pública de incentivo, até para incentivo dos médicos, para poder correr atrás para controlar a pressão, diabetes, parar de fumar, que é importantíssimo. Cigarro aumenta risco para infarto, o AVC e Alzheimer, aumenta em 2 vezes a chance de Alzheimer. Então, são pequenas coisas que poderiam melhorar muito. Eu fico até triste de escutar isso que você está dizendo, porque o serviço público acaba sendo tão ineficiente em alguns aspectos e a prevenção ainda não entrou na cabeça dos nossos gestores que a prevenção é muito barato. É só você incutir no nosso público-alvo a importância de um controle pressórico para tudo, como você falou, tabagismo, sedentarismo, controle de colesterol, que são coisas do nosso dia a dia que dá para você informar melhor. Cartazes nos postos de saúde, busca ativa. Hoje nós temos os médicos de família aí que saem nas casas. Essa orientação passar mais frequentemente e realmente com isso não cairia de 20 para 10, de 20 para 1%. Sim. Né? E o bom depois também, depois que a gente começou com a unidade de trombólise, fazendo tratamento para o paciente no quadro hiperagudo, diminuiu o tempo de internação. Eu diminuindo o tempo de internação, eu diminuo o gasto. Então, hoje a média de internação no paciente são 5 dias. Antigamente 10, 15 dias. Tá? Hoje diminuiu para 5 dias. Diminui o gasto de que pode ser usado para outras coisas. Tratamento de um paciente com câncer ou outros problemas. Né? Sem contar a reabilitação depois. O custo de uma reabilitação, se esse paciente for tratado precocemente, ele quase que nem vai ter reabilitação. Não vai ficar uma pessoa que muitas vezes vai dar um custo muito maior para o Estado em termos de reabilitação. Com certeza. Isso a gente tem que ter muito claro. O tratamento, o reconhecimento, fazer os controles dos fatores de risco para prevenir um AVC, um infarto, uma cegueira, tá? E assim vai. Então, assim, falta gestão, infelizmente. E você colocou na reabilitação, também, o paciente já não teve um controle adequado dos fatores de risco, teve AVC, fez o tratamento trombolítico ou não, depois ele vai para a reabilitação. Hoje, infelizmente, nossa região não tem lugar para reabilitação. Nós temos 2 coitados, Sorri e a Pai, que está lotado, e são pacientes que costumam ser crônicos. Tá? É difícil o paciente ter alta. Então, só entra, o gargalo está entrando e não está saindo. Então, assim, é outro ponto, nós não temos reabilitação, que é um gasto muito maior também. Então, assim, infelizmente a gente tem um meio adequado hoje, com o meio que é o hospital ali que nós estamos fazendo, está fazendo um tratamento adequado. Porém, controle dos fatores de risco, 0. Reabilitação, muito difícil também. Então, assim, vai ter eleições, nós temos que saber votar, temos que ver realmente se o político está prometendo e cobrar depois, que o preço é caro. Infelizmente, as nossas gestões de saúde realmente não são eficientes. É uma tristeza até a gente falar isso, nós que somos da área de saúde, mas quando você fala em Sorri e a Pai, a gente vê o trabalho tanto do João quanto da dona Olga ali à frente dessas 2 instituições e que prestam um trabalho fantástico à nossa comunidade. Trabalho que a gente não vê em lugar nenhum e, infelizmente, as 2 instituições muitas vezes passam por momentos bastante difíceis, porque como você falou, os pacientes são crônicos, eles não têm alta.
e cada vez entra mais paciente e eles não têm condições de pegar mais pacientes, de tratar todos esses pacientes. E se estivesse atuando lá na prevenção, com certeza teria vaga para todos. É questão de ver. Mas muitas vezes é mais fácil você asfaltar uma rua, você pintar uma calçada, do que realmente você tratar do seu povo, de você realmente informar, você trazer uma mudança cultural para que ele realmente não tenha tantas consequências assim. Quando você fala em trombolítico, o nosso telespectador às vezes fala, que negócio é esse, né? O que é esse tal do trombolítico? Desculpa, é que está tão normal, está tão comum na nossa rotina e acabo falando e atropelei alguns assuntos. Mas isso é legal. Primeiro, reconhecer um AVC, eu acho que a gente tem que comentar isso. Quanto mais rápido chegar no hospital, melhor, tá? Quando a gente começa com os sintomas, a gente chama isso de ictus, tá? Do ictus até o tratamento trombolítico, que é um remédio que vai na veia, que serve para quê? Para romper o trombo. O trombo é, como eu disse, a isquemia vai lá, fecha o vaso, que seria um trombo, e esse remédio seria para tentar dissolver esse trombo, para tentar desobstruir. É como se tivesse um cano entupido na minha pia e eu colocasse lá uma cândida, alguma coisa para poder desobstruir. É mais ou menos isso, tá? Então, assim, do tempo do ictus, que começou os sintomas, até a terapia trombolítica, eu tenho 4 horas e meia. Então, assim, o tempo, eu estou brigando contra o tempo. E aquela célebre frase americana, time is money, para nosso caso é time is brain. Então, o tempo é cérebro. Eu tenho que correr o mais rápido possível. O interessante, se eu fizer um trombolítico até 3 horas, de cada 10 pacientes eu salvo 6, tá? Se eu fizer até 2 horas, se não me engano 1 hora e meia ou 2 horas, de cada 3 pacientes eu salvo 1. Não existe nenhum remédio no mundo que faça isso. Se a gente pegar o melhor antibiótico, eu não faço isso, eu não consigo. Vamos falar de infarto, que todo mundo tem medo. Começa a ter dor no peito, o pessoal se desespera, as equipes se desesperam, o paciente se desespera. Para eu salvar um paciente, eu tenho que tratar 30. Para um paciente com AVC, se eu pegar até 2 horas, se eu fizer pegar 3 pacientes, eu salvo 1. Então, assim, é brilhante, ajuda muito, tá? Então, assim, viu que o seu parente está com perda de força, um amigo, colega, vizinho, perdeu a força, teve desvio da boca, tá? Desvio de rima, que a gente chama, a boca entortou, ou dificuldade para falar, ligue o mais rápido possível para o SAMU, Serviço de Emergência. Eles estão treinados para reconhecer também, para orientar quem está do outro lado e fazer o atendimento o mais rápido possível, inclusive para acionar a gente para a gente ir para o hospital. Dando exemplo, domingo, estava até 2 horas da manhã fazendo terapia trombolítica num paciente. Saí do hospital mais de 2 horas da manhã. Foi bem acionado, foi rápido o serviço. Infelizmente teve um problema que a tomografia, todas as tomografias do serviço público aqui estavam quebradas. Aí teve que ir para um serviço particular e acabou atrapalhando um pouquinho, mas deu tempo ainda de fazer o tratamento trombolítico. O paciente teve uma pequena melhora. Infelizmente, esse caso é um pouco mais grave. Mas, assim, mostrando que a equipe trabalha 24 horas por dia e estão lá para poder ajudar o máximo possível. E desculpa, só terminando, eu acho que é legal também falar o que os pacientes veem. Teve um paciente que esses dias fez uma carta elogiando muito o serviço, tanto da entrada até a saída, o serviço assistente social, ou as enfermeiras, ou a equipe de nutrição, que é fantástico, a equipe de fisioterapia, que são poucas e elas fazem milagres ali. Então, assim, ele elogiou bacana para mostrar que o serviço está funcionando. Certo. E o médico que está lá e recebe esse paciente, ele tem uma perda de rima, está com a boca torta, não está falando direito, como ele vai diferenciar que é um hemorrágico ou um isquêmico? Legal, excelente. Tomografia. Não consigo diferenciar olhando o paciente. Algumas coisas chamam atenção, mas assim, tomografia, tem que fazer. O paciente teve perda de força, tá? Boca entortou, dificuldade para falar, tem que fazer a tomografia o mais breve possível. Tá? Isso daí não tem como. Certo. A partir do momento que tem a tomografia, hemorrágico trata de um jeito, isquêmico trata de outro jeito. Tratou, melhora para o paciente. É verdade que o AVC é a doença que mais mata no mundo? Quase. Tá? Até 2014, se eu não me engano, era a primeira no Brasil. Tá? Hoje é a segunda, perdendo para as causas cardiovasculares, infarto, tá? Principalmente. Mas assim, mata mais do que câncer. Muita gente morre de medo de câncer, tá? E não sabe o que é o AVC.
Na outra vez que nós conversamos, eu comentei de um trabalho que o professor Otávio em Ribeirão fez sobre, eram questões perguntando, mostrando um caso clínico típico de AVC e perguntava para as pessoas na rua o que eles achavam. A maioria não sabia falar que era um AVC ou um derrame, leigamente. Tá, muitos falaram que era caminho da morte, outros uma falou que era o espírito que estava no corpo da pessoa. Então, assim, as pessoas não conhecem o que é. Se não conhece, não sabe que tem tratamento. Então, atrasa tudo e fica difícil. Eu acho que o principal é a gente realmente poder atuar nessas 7 causas do AVC que realmente dá para mudar. Hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, colesterol, tabagismo e a fibrilação atrial. E a fibrilação atrial, que também tem um remedinho que você pode tomar. Sim. E pode prevenir isso daí. Se você conseguir fazer isso, melhore bastante. Olha, Leonardo, eu acredito que o nosso telespectador teve informações muito importantes aí acerca desse assunto. Eu, toda vez que você vem aí, eu aprendo também um pouco mais. É importante isso para a gente, para que a gente também possa orientar os nossos pacientes, os nossos amigos, né, os nossos conhecidos. Mas assim mesmo eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Queria falar só 2 coisas para terminar. Primeiro, tem uma participação mundial, que é a equipe que a gente chama de Projeto Angels, que é feita por um laboratório alemão que faz o treinamento para vários locais, várias unidades de saúde. E o nosso hospital, gerido pela FAMESC, como nós dissemos, foi certificado com essa equipe Angels. Tá? Foi agora dia 31 de agosto, saiu até no jornal daqui da cidade. Então, mostrando a qualidade do nosso serviço, veio a presidente da Rede Brasil aqui também para condecorar o nosso hospital e falou muito bem. Então, assim, mostrando que a gente está conseguindo cada vez mais derrotar o Golias, que tá, ou pelo menos tentando, né? Nós como Davi. E uma última participação, eu até trouxe minha colinha, dia 28/10 vai ter uma campanha do AVC. Tá? Eu não estou convidando, estou convocando. Convocar é diferente, a pessoa tem que participar. A todas as pessoas é gratuito ali na Avenida Getúlio Vargas, pela manhã. Vai ter uma programação para conscientizar sobre o AVC. Então, assim, é importante o quê? Prevenção. Tentar mudar hábito de vida. Tá? Exercício, alimentação adequada, parar de fumar, pressão, diabetes, como nós comentamos várias vezes. O melhor é prevenir do que remediar. Um dia um paciente que acabou virando meu amigo, ele comentou um negócio, é melhor a gente gastar com saúde do que com doença. Então, gastar com um alimento mais saudável, gastar com uma atividade física, comprando um tênis, um short, sei lá, fazendo alguma coisa para prevenir essas doenças. Que não é só AVC, uma atividade física, uma alimentação adequada, controle da pressão previne várias doenças. Certo. E verdade, eu acho que realmente a gente tem que gastar com saúde. E doença, infelizmente, se você puder prevenir para não gastar, melhor ainda, gaste com a sua saúde. Eu gostaria até de deixar aqui um pedido para o Samuel. Samuel, dia 28 vai ter aí esse encontro lá na Getúlio Vargas. Eu queria que a TV Prevê anunciasse isso daí para dar mais gente. Vamos levar todo o pessoal para lá, isso daí é importante. Vamos informar a nossa população. Então, dia 28/10, vai ser um domingo, né? Isso. E a TV Prevê vai estar nessa também. Vamos ver se a TV Prevê divulga mais vezes esse acontecimento. Leonardo, muito obrigado. Toda vez que você vem aqui, o nosso telespectador aprende mais, mas eu também aprendo. Pode ter certeza que eu saio daqui e eu me transformo aí num multiplicador aí dessas ideias que você traz, realmente dessas informações que você traz aqui na TV Prevê. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.